pessoal, passando aqui hoje para dividir com vocês aquela reflexão da semana. Então a Titia Sincera está na área e hoje o assunto é quente. Então, vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre rótulos homicidas. Ai, nossa, que forte isso. Homicida sim, rótulos que assassinam pessoas. Sabe, tem muito tempo que eu tenho refletido sobre isso. Eu já atuei com gestão de pessoas muitos anos. Eu atuei com familiares de usuários de drogas. Esse campo, então, de 20 anos para cá, a coisa tem mudado. Mas quantas pessoas foram assassinadas socialmente, assassinadas na possibilidade de revelarem ser uma outra pessoa que não o que o rótulo de dependente químico, de usuário de drogas lhe conferiu, sabe? Gente que não teve oportunidade, porque estava sempre sob suspeita. Então, isso é uma coisa que já me acompanha há muito tempo, essa reflexão. Mas hoje no ambiente eclesiástico, sobretudo sendo colaboradora, né, servindo na igreja em tempo integral, eu converso com muitas pessoas e observo que, e também não só do meu ambiente, mas de outros ambientes eclesiásticos, e que isso é uma coisa que tem ferido pessoas. Eu sou professora de uma matéria no seminário sobre relacionamentos interpessoais. E eu sempre falo sobre isso, né? Porque é um risco a gente engessar as pessoas numa impressão que a gente tem delas. Agora, o que seriam rótulos, né? Vamos lá começar a reflexão. Rótulos, pensa num produto, pensa numa mercadoria. O rótulo é aquela descrição que traz uma informação sobre o que está dentro do produto. Seja um alimento, seja uma caixa com materiais, o rótulo descreve o que consta ali dentro. Só que quando você faz isso com o produto, cada vez mais os órgãos que estão responsáveis por fiscalização de alimentos têm exigido data de validade, têm exigido uma série de detalhes importantes para o consumidor. Mas isso no campo da mercadoria, tudo bem. O problema é que a gente anda transferindo isso para as relações interpessoais, para as relações humanas. E existem pessoas que estão sendo rotuladas. Na verdade, a possibilidade delas existirem na vida do outro como algo fora do rótulo não existe. Por isso eu chamo esse vídeo de rótulos homicidas. Porque a gente mata, sabe? A gente mata o outro na possibilidade de existência dele, de ir além do que a gente imaginou, ou achou, ou previu, ou supôs, ou julgou. Porque, na verdade, o rótulo significa julgamento. Não é? O que você acha disso? Vai ler lá em Mateus 7, de 1 a 5. Claramente está colocado para a gente não julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Por que você repara no olho que está no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu? Eu ia falar cisco, né? Que argueiro também quer dizer cisco. Então, primeiro tira o que está no teu para depois olhar dos outros. Então, o texto é clássico em relação a não julgar. Mas a gente pode pensar assim, muita gente pode falar, Débora, isso é pesado. Titia Sincera, para quem não sabe, meu nome é Débora. Titia Sincera tem nome. Isso é pesado, porque eu não julgo a pessoa, é natural. A gente faz um estereótipo, a gente faz uma imagem e a gente acaba, né, supondo sobre pessoas. Mas, queridos, vamos ser muito claros aqui, rotular é julgar. E a Bíblia, em Tiago 2,9, condena claramente isso. Diz que o rótulo não, diz que, na verdade, a acepção de pessoas é pecado. Acepção, rótulo, é sinônimos. Porque quando você rotula, você coloca a pessoa num formato. E dependendo do rótulo que você confira à pessoa, ela não se encaixa no seu grupo, né, de afinidades. Então ela é excluída. O rótulo marca as pessoas, ele seleciona, classifica e ele afasta, ele distingue. E aí a gente começa a tratar as pessoas, de repente, com um perfil que nos interessa. As pessoas começam a assumir uma função meio de mercadoria, sabe? Igual o capitalismo faz a sociedade no mercado com os produtos. Então elas são utilizadas ou não são utilizadas, dependendo do perfil. E isso é sério, tem muita gente ferida com isso. Que, sabe, tem reclamado, conversado comigo ao longo da minha trajetória cristã, da minha trajetória como gestora de pessoas. Nas empresas também isso acontece, não só no ambiente eclesiástico, mas hoje eu estou focada mais nesse ambiente. E elas falam sobre o quê? Elas falam que elas se sentem
tratadas de modo distinto, elas se sentem excluídas de alguns processos, não participam de alguns grupos ou de algumas atividades, porque algumas coisas da sua trajetória, da sua história, lhe marcaram. Desde ser divorciado, ou ser mais velho, ou enfim, ter vivido uma experiência de uso de drogas e estão sempre sob suspeita. Então isso é muito ruim, sabe? Porque isso não representa o Evangelho. Jesus, ele, quando entra na vida da gente, aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Nova criatura é, as coisas velhas passaram, ou passou para Cristo, passou para Deus. Por que não passou para você? Por que você está olhando o passado da pessoa? Por que a gente cai nessa tendência? Porque isso é a natureza humana que grita às vezes, a natureza, sabe, tendenciosa para o mal. Só que a gente precisa ter um olhar de amor, um olhar de inclusão. E, na verdade, a Bíblia condena em Tiago 2,9, como eu estava dizendo, acepção é essa distinção. É você tratar as pessoas com diferença, sobretudo a questão da preferência. Começa a ter alguns que tem uma preferência, que você tem preferência. Então, você não trata todo mundo igualmente, com justiça. O que na verdade não revela a Deus, porque o caráter de Deus, um dos atributos dele é o quê? Justiça. Deus é justo. Ele vai tratar todos igualmente, sabe? Jesus morreu pelo mundo, por todos igualmente. O mesmo amor que Deus libera para mim, libera para você, libera para qualquer tipo de pessoa. Então a gente precisa parar com essa questão, sabe, de classificar e de engessar as pessoas em rótulos. Mesmo que elas tenham errado, mesmo que elas tenham tido comportamentos repetitivos em determinada área, mas elas têm a possibilidade de ressurgir, elas têm a possibilidade de ter um novo começo, elas têm a possibilidade de serem novas criaturas. Você não teve? Você que é cristão? Eu não tive? Por que a gente rouba as pessoas dessa possibilidade? Não rola. Então não dá. A gente precisa rever nossa postura, sabe? Se você é tratado dessa maneira e já se sentiu ferido, saiba de uma coisa. Eu estava pensando antes desse vídeo sobre um texto muito importante de Isaías 53. Lá vai falar que Jesus, o Redentor da humanidade, não viram nele formosura, não viram nele beleza, sabe? Ele foi humilhado, ele foi rejeitado. Não viram nele, não tiveram estima alguma por ele. Só que ele levou, sabe, o nosso lugar, ele assumiu o nosso lugar na cruz. E nos resgatou, nos salvou, nos curou, nos libertou. Então, aquele que muitos rejeitaram era o Salvador. Tem uma amiga minha, a Janaína, que me ensinou algo muito importante. Que às vezes verdadeiros presentes vêm embrulhados em papel de pão. Cuidado para você não estar perdendo a possibilidade de se enriquecer com a diferença. Porque você quer gente do mesmo tipo, gente da mesma idade, gente, sabe, do mesmo time, gente que se veste igual. Só que Deus criou cada um para ser único e a gente precisa aprender a conviver. Porque corpo de Cristo é isso. A gente precisa conviver, a gente precisa respeitar, a gente precisa aprender a celebrar e a gente precisa aprender a incluir as diferenças, sabe? O mais velho trabalhando com o mais novo, né? O que tem um time com outro time, não vou falar para poder não causar polêmica, né? Mas enfim, o que veio de igreja do reteté com gente que veio de igreja histórica. Eu mesma já fiz isso, queridos. Eu mesma já fui uma pessoa que eu rotulei. Eu achava que eu tinha um perfil espiritual de adoração e que meu marido não estava no mesmo culto que eu. Às vezes eu pensava, gente, ele está no mesmo culto que eu, não é possível. Porque ele não expressa. Só que um dia o Espírito Santo falou para mim, sabe o quê? Que ele era mais espiritual do que eu. Né? E não foi fácil ouvir isso. Por quê? Porque a gente se acha, né? Então, Deus me fez ver que cada um tem a sua forma de adorar, tem o seu comportamento, tem o seu perfil. E isso precisa ser respeitado. A gente começa a ter um olhar sobre as pessoas de julgamento. E o pior, a gente passa o olhar que a gente tem para os outros. Isso é assassinato coletivo, é homicídio coletivo. Então, assim, que a gente possa rever as nossas posturas. Você que viveu algum rótulo ou vive e se sente rejeitado, saiba que Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, viveu, mas ele silenciou porque ele sabia quem ele era em Deus. Saiba que você é amado, é querido, é amada, é querida pelo Pai. Não caia nessa de ouvir a voz de pessoas a seu respeito quando elas te rotulam. Agora, você que rotula, tem uma oportunidade para você, fica a dica. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que o que encobre as suas transgressões e seus erros nunca prospera.
mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então eu falo com as mãos, já viu? Estou tentando me controlar. Mas, queridos, mude de postura, se arrependa, sabe? Porque se coloque no lugar dos outros. Você certamente alguma vez foi rotulado e não gostou. Então não faça isso com ninguém. Essa é a dica e o encerramento aqui da reflexão de hoje da Titia Sincera. Titia Sincera é quem? Aquela que normalmente pergunta ou fala o que você gostaria de perguntar ou falar, mas não tem o quê? Coragem.